Salve! Fala, investidor! Estamos trazendo hoje aqui no canal a segunda parte do vídeo anterior, os 8 motivos para se investir na Bolsa Brasileira em 2021. Antes, deixa aquele like, se inscreve no canal e agora, após a vinheta, fiquem com o vídeo. Vamos agora então falar sobre o quinto motivo para se investir na Bolsa de Valores brasileira em 2021. Oportunidade de diversificação dos seus investimentos. Sim, com a renda variável você diversifica os seus investimentos. E sabe aquela frase da vovó que diz que não se pode colocar todos os ovos numa cesta só? Então, no universo dos investimentos, isso constitui uma máxima, um princípio geral que não pode ser ignorado pelo investidor, principalmente o investidor iniciante. Entre os traders falamos para não dar o all-in, que em inglês é tudo em, ou seja, não se pode colocar todo o seu dinheiro, por mais que pareça um investimento assim altamente rentável e incrível, não se pode colocar todo o seu dinheiro, todo o seu capital em apenas um ativo. Isso viola uma gestão de risco básica, que é você separar percentuais para cada ativo que você vai investir. E a questão da diversificação ela é tão antiga que ela já data do século passado, com base na teoria moderna do portfólio, do Nobel em Economia Harry Markowitz. Ele entendeu, na época, que os ativos, os valores mobiliários e até mesmo os ativos da renda fixa, eles não se movem de maneira linear. O que isso significa? Que os ativos, que é tudo aquilo que pode se valorizar no tempo e te gerar algum valor, eles não se movimentam paralelamente e numa mesma direção. Alguns eventos fazem com que um ativo vá para determinada direção e outro para outra direção, que um suba e que o outro caia. Por exemplo, vamos colocar aqui a questão do real e do dólar, a questão cambial. Quando o real está muito desvalorizado, quer dizer que o dólar subiu. Então, aí está a importância da diversificação. Quando você compra o dólar e compra o real, qual que é a implicação disso no seu portfólio? A implicação disso é a seguinte: se o real, em algum momento, perder o seu valor diante da inflação, por exemplo, o dólar vai subir. Logo, você vai conseguir equacionar os seus investimentos e reduzir as suas perdas. A diversificação proporciona então a redução das perdas no curto prazo, e isso fortalece o seu psicológico para investir no longo prazo. A diversificação, é importante lembrar, ela tem a grande finalidade de redução de perdas e, principalmente em eventos imprevistos, os chamados Black Swans, cisnes negros, eventos de força maior que impactam consideravelmente nos investimentos. Cito aqui como exemplo o rompimento da barragem Mariana, que fez as ações da Vale despencar. A diversificação é justamente para isso, para minorar as suas perdas. E aí você pode me dizer, mas Luan, a diversificação também serve para renda fixa? Sim. Por quê? Quando você investe em renda variável, você também evita os riscos da renda fixa. Sim, a renda fixa tem riscos. Por mais que sejam baixos, eles existem. Todo investimento tem risco, pessoal. Você como investidor tem que avaliar o risco-retorno. E quais são os riscos da renda fixa? Eu vou te dar aqui o exemplo do Tesouro Direto. Qual que é o grande risco? O governo te dá calote. O governo pode chegar a tal ponto de endividamento de não ter dinheiro para pagar os credores dos títulos públicos. Um CDB, uma instituição financeira pode quebrar. Diversos são os bancos que quebram ao longo do tempo. Posso citar aqui vários deles, como o Banestado, o Banco Garantia, etc. Então, você investir em ações e também podendo investir em renda fixa faz com que você fique protegido de ambas as direções. Por isso, diversificar é muito importante. Você, se for iniciante, não perca isso de vista. Deve ser um princípio que deve te guiar durante a caminhada dos investimentos. Sexto motivo: a Bolsa de Valores brasileira ainda é pequena, tem um grande espaço para crescer. O que eu quero dizer com isso?
A B3, a Bolsa Brasileira, ela registrou no ano de 2020 3,2 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. Isso parece um número grande para você que é iniciante, mas entenda que nos Estados Unidos esse número é muito maior. Nos Estados Unidos, são 60% das pessoas investem em bolsa, investem no mercado acionário. São 200 milhões de pessoas que investem em ações. No Brasil, esse número é de 3,2 milhões. Se você fizer um comparativo com a população de cada país, você vai perceber o seguinte. No Tio Sam, são 60% das pessoas que investem em bolsa de valores. No Brasil, esses 3,2 milhões representam apenas 1,5% da população brasileira. Você vai me dizer, tá, Luan, mas a realidade dos países é muito distinta. O Brasil é um país emergente, os Estados Unidos já é a grande potência mundial há muito tempo. Você não pode comparar o incomparável. Eu sei, pessoal, mas eu entendo o seguinte, e não parece algo fora da razoabilidade, que o Brasil consiga avançar e obter pelo menos 5% da sua população investindo em bolsa. Isso não é um número absurdo se você pensar que os Estados Unidos investem, a população é 60% que investe no mercado acionário. Chegar a 5%, imagine você, se o Brasil chegar a 5% da sua população investindo em bolsa, isso já representa um aumento de pelo menos 200%. Agora, você investidor aqui do canal, que já começou a investir em ações ou vai começar a investir, imagina o potencial de valorização dos seus ativos. E você vai me dizer, como assim, Luan? Ora, se hoje 1,5% da população brasileira apenas investe em bolsa, se você comprar hoje uma ação, isso significa que se mais pessoas ao longo dos anos entrar na bolsa brasileira, a sua ação vai se valorizar. Mas como assim, Luan? Ora, é a lei da oferta e da procura. Você já deve ter ouvido falar dela. Quanto mais pessoas, quanto mais sujeitos procuram um bem, um serviço, um ativo, mais ele se valoriza. É aquela história. Quanto mais pessoas compram alguma coisa, o preço sobe. Quanto mais pessoas vendem alguma coisa, o preço desce. É a mesma lógica. É por isso que investir na Bolsa Brasileira, na equação risco-retorno, parece algo razoável, na medida em que o potencial de se valorizar ainda é muito grande frente ao pequeno número de investidores que se encontram na Bolsa Brasileira. Bora então para o sétimo motivo. O interesse do brasileiro na Bolsa faz com que as empresas se interessem em abrir seu capital. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você tem que entender o seguinte, a nossa Bovespa, a Bolsa Brasileira, ela possui hoje aproximadamente 350 empresas listadas. Esse número é bem pequeno comparado com os Estados Unidos, onde mais de 5 mil empresas estão listadas em Bolsa de Valores. O que acontece? Quando o brasileiro passa a buscar muito a Bolsa de Valores, as próprias empresas de médio porte ou mesmo de grande porte vislumbram esse fenômeno e entendem como uma grande oportunidade de se financiar para grandes projetos do seu empreendimento. Você deve saber que uma empresa depende muito do seu capital de giro para crescer e esse capital muitas vezes para crescimento, para expansão dos seus negócios, ela tem que ir atrás de instituições financeiras obtendo empréstimos a juros altos. Você sabe que os juros no Brasil costumam ser muito altos e assim, a Bolsa de Valores funciona como um escape desse sistema. A empresa não fica mais refém dos juros bancários, ela pode buscar os recursos abrindo seu capital por meio do IPO, a oferta pública inicial de ações, junto à poupança popular, ou seja, as pessoas que irão comprar essas ações, se tornar investidores dessas empresas e caminhar junto com elas para o crescimento dos negócios. Ou seja, nessa relação contratual que se estabelece com o IPO, a empresa não é uma devedora do acionista, como ela seria devedora de uma instituição financeira que concedeu um financiamento. Ela é uma parceira, ela vai crescer junto, obtendo dinheiro dessas pessoas para que os negócios possam se alavancar. Aí você pode me perguntar, você é investidor,
você que está começando na bolsa. Tá, Luan, mas o que garante isso para mim? O que garante que se eu começar a investir em bolsa, mais pessoas forem atraídas para a bolsa, as empresas realmente vão abrir seu capital e assim cada vez mais expandir a bolsa brasileira? Ora, a prova está aí no próprio noticiário e nos próprios dados públicos. Para você ter uma ideia, no ano de 2020 ocorreu a chuva de IPOs. Foram mais de 25 IPOs até novembro de 2020, contra apenas 5 IPOs no ano de 2019. O que você pode tirar dessas informações? Que de fato, a partir do momento que o investidor começou a realmente ingressar na bolsa, saiu da renda fixa e foi para a renda variável, as próprias empresas que antes eram de capital fechado começaram a abrir seu capital para fugir dos juros bancários. E esse movimento começou realmente a partir de 2019, que é quando começou aquele movimento de redução drástica da taxa Selic, que hoje está no seu patamar de 2,75%, algo que o Brasil nunca tinha experimentado. Então, assim, tenha a seguinte mensagem em mente, você investidor brasileiro: investir na Bolsa de Valores do Brasil faz com que as empresas parem de depender exclusivamente dos bancos para alavancar os seus negócios, porque daí elas venderão suas ações no mercado de capitais e assim, como parceiras do investidor, não uma relação de crédito de credor e devedor, crescerão juntos no longo prazo. E finalmente, o oitavo motivo: a Bolsa de Valores, o conhecimento sobre ela, sobre a renda variável, está muito acessível. De fato, hoje entender sobre ações, fundos imobiliários, derivativos e etc. é algo que está muito acessível, a informação está a um clique. O YouTube hoje está repleto de canais que trazem informação de forma muito clara, mesmo para você leigo, você consegue começar a investir com segurança, tendo conhecimento do que se trata aquilo, obtendo informações junto ao YouTube, por exemplo, blog de investimentos. Tem canais como Jovens de Negócio, O Primo Rico, Pit Money, que trazem informações de uma maneira que vai te deixar minimamente esclarecido para tomar suas decisões sobre investimentos. Esses canais do YouTube que eu citei agora, eles trazem informação de uma maneira tão clara que quebram com aquele padrão, com aquele paradigma do cara engravatado, do executivo que fica olhando o gráfico o dia inteiro, fica antenado o dia inteiro no mercado financeiro. Por que isso? Para que a informação sobre investimentos, que beneficia a todo mundo, a todos os brasileiros, que tem que sair da poupança, ela tem que ser acessível para todo mundo. O pessoal, o povo leigo, tem que entender sobre investimentos. Isso é muito importante. Educação financeira é algo que a gente não tem na escola, a gente não aprende. Por que a gente não aprende? A gente não aprende porque o modelo de ensino ele já é voltado para você não entender como ganhar dinheiro com investimentos e porque os próprios professores não entendem sobre investimentos no Brasil. Assim, temos que mudar esse paradigma e a informação está aí com grande facilidade de acesso e entendimento. Dessa forma, temos que concordar que dizer que a Bolsa de Valores é muito difícil ou que tem que ser um economista ou um contador para entender sobre ela não mais se justifica. Eu mesmo sou advogado e comecei a estudar sobre investimentos no início de 2020 por meio desses canais, por exemplo, e me deram o conhecimento mínimo para eu tomar as minhas decisões e hoje poder estar aqui compartilhando com vocês nesse canal. Você viu então aqui nesse vídeo os 8 motivos para investir na Bolsa Brasileira em 2021. Agora que você já entendeu os motivos, acredito eu, sem nenhum pingo de arrogância, que não há mais nenhuma razão para você não investir, não é mesmo? Mesmo com pouco dinheiro, como já dito nos motivos anteriores, é possível comprar ações de grandes empresas. Então não deixe de investir. Isso vai ser muito importante no longo prazo. O tempo somado ao capital investido vai proporcionar algo que parece mágica, a tal da mágica dos juros compostos, que você vai entender muito bem quando começar a investir. Concluindo então, se você já investe em bolsa,
fundos imobiliários, ações ou mesmo em criptomoedas? Ou se você ainda está iniciando e tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, deixa aqui nos comentários que a gente pode te ajudar. Vamos ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!